Olá, boa noite a todos. Eu sou a professora Juliane, coordenadora de processos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis, e atuo junto à coordenação do curso, junto com a professora Vânia, que está afastada por licença maternidade. Então, eu vim aqui hoje dar as boas-vindas a vocês e ressaltar alguns pontos importantes para que esse semestre ocorra de forma tranquila, né? Para que vocês não tenham nenhum problema acadêmico aí no decorrer do curso. Imagino que vocês devem estar na expectativa, né? 7º e 8º semestre, de como que vai funcionar essa reta final. Então, a gente vai destacar alguns pontos importantes para vocês, ok? Então, apresentando as disciplinas do semestre, vamos acompanhar no quadro. Vocês vão ter hoje a primeira aula com o professor Alcides, da disciplina de análise das demonstrações contábeis. Depois, na sequência, vocês terão aula com o professor Regis, de contabilidade avançada. Na sequência, vocês terão aula com o professor Fábio Rogério Proença, de tópicos especiais em contabilidade. Nesse semestre também, vocês terão o estágio supervisionado, sob orientação do professor Aguinaldo Pereira. Acredito que vocês estejam também aí na expectativa de como que vai funcionar esse estágio e todas as orientações a respeito. E depois nós teremos o seminário interdisciplinar 7, comandado aí pela professora Cristiane Mota Leite. Então, antes de ressaltar alguns aspectos para vocês, a respeito do estágio supervisionado aí para vocês, vai ser disponibilizado um vídeo explicativo, então não se preocupem que vocês não vão ficar sem orientações. Os nossos tutores à distância estarão auxiliando vocês nas orientações, o professor Aguinaldo juntamente com eles. Nas webaulas de estágio, vai estar disponíveis para vocês também todas as orientações. Estaremos realizando uma reunião com o Polo para esclarecer todos os pontos que abordam o estágio supervisionado. Então, eu sei que vocês estão na expectativa de como vai funcionar, né? Mas não se preocupem que vocês não vão ficar sem orientações. Na web-aula está super explicado como que vai funcionar, tanto as horas em campo, quanto as atividades que serão desenvolvidas no sistema. E nossos tutores à distância também estão capacitados para orientar vocês, ok? Então, quanto a isso, podem ficar tranquilos que vocês não vão deixar de ter as orientações necessárias para cumprir o estágio supervisionado. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que a gente sempre frisa, é sobre o seminário. Sei que lá no final do semestre vocês vão estar cansados, né? Principalmente porque estão aí na reta final. Só que os nossos professores, eles preparam essas aulas com muito carinho para vocês. Eles pegam temas especiais que não foram tratados durante as aulas, né, no semestre, e trazem esses conteúdos lá no seminário para vocês. Então, não deixem de participar. Eu tenho certeza que são assuntos que vão ser importantes para a formação acadêmica e para a formação profissional de vocês. Pode fazer toda a diferença aí na atuação profissional de vocês. Então, mesmo que seja, né, lá no final do semestre, fica aí o pedido para vocês não deixarem de participar, ok? Então, retornando ao quadro, vamos ver alguns outros aspectos. Aqui, vocês já estão super acostumados com o nosso portal, né? Só que vale destacar alguns pontos importantes. Não deixem de ler o guia de percurso. Ah, professora, mas eu já li, já estou aqui no final, né? Só que a gente esquece, gente. Então, aqui pode ter informações, e tem informações, sobre todas as disciplinas, o curso. Calendário acadêmico. Também é importante para vocês acompanharem todas as datas aí que envolvem o nosso calendário acadêmico, feriados e etc. E o nosso manual acadêmico, que tem as normas da instituição. Então, é muito importante para vocês relerem esses conteúdos de modo que não fique nada para trás. Ai, mas eu não sabia. Então, aqui no manual acadêmico, o guia de percurso, calendário, vocês vão ter as informações pertinentes aí para fazer o semestre com muita tranquilidade. E um ponto que a gente chama a atenção do manual acadêmico, que a gente sempre reforça sobre a questão da segunda chamada de prova. Então, aquele aluno que não comparecer lá na data fixada para fazer a avaliação, ele deve solicitar a segunda chamada, fazendo lá pelo seu ambiente, no AVA, né?
E se você tiver alguma dificuldade, você pode procurar o seu polo de apoio presencial. E o mais importante, gente, isso deve ser feito no prazo de 2 dias seguintes à realização da avaliação. Então, não foi na prova presencial, não pôde ir por algum problema, solicite aí dentro do prazo de 2 dias. Depois desses 2 dias, infelizmente, você não vai conseguir mais fazer essa solicitação. E um ponto muito importante é fazer o pagamento do boleto. Então, no momento que você faz a solicitação e gera o boleto, ele vai ter 24 horas o prazo de vencimento. E você deve efetuar o pagamento dentro desse prazo, senão não é feita essa prova para você, não é aplicada essa prova, não é gerada a prova para aplicação. Então, muitas vezes, eu esqueci de pagar no vencimento e vou pedir para atualizar o boleto. Isso não é possível, tá, gente? Então, vocês têm 2 dias para fazer a solicitação e, para pagamento de boleto, atender a data de vencimento que sai lá no boleto. Não tem como postergar essa data. Isso é muito importante, né? Mas eu já sei. Tem gente que ainda não sabe, porque sempre a gente tem problemas quanto a isso. E por que, gente, a gente faz esse apontamento? Porque o aluno que faltar a segunda chamada de prova, ele ficará sem conceito, ou seja, ele vai ser reprovado. Então, vamos ficar atentos aí a esses prazos para não ter o problema de reprovação, né? E um outro ponto também que a gente salienta é nos casos de amparo. Então, o aluno ele vai estar impossibilitado de fazer as atividades síncronas, né? Que a gente fala que é a atividade presencial. Ou porque está gestante e ganhou o bebê, ou porque sofreu um acidente, ou teve uma doença, que você vai ficar afastado por mais de 15 dias. Então, é importante que o aluno ou o representante protocole até 3 dias letivos a contar da data em que se configurou a situação, lá no seu polo de apoio. Então, você leva o seu laudo médico, né, constando tanto o período de afastamento, tudo mais, para que seja dada entrada na solicitação de amparo. Então, vai ser gerado um boleto, que vocês deverão efetuar o pagamento. Daí, junto com os documentos, vai ser deferido ou indeferido, dependendo da situação. Se tiver os documentos, vai ser deferido. E, tendo esse deferimento, a gente vai elaborar um plano de estudo especial para o aluno. Então, quando ele retornar do amparo, ele vai ter esse plano de estudo especial para repor todas as atividades que ele não pôde acompanhar durante o período que estava afastado. Ok? Então, é muito importante observar esse prazo também, né? Vai ter um afastamento, vocês têm 3 dias letivos para protocolar os documentos e pedir esse plano de amparo, que depois vai ser formalizado num plano de estudos para o aluno. Ok? Voltando ao quadro, aqui vocês também já estão acostumados com essa estrutura, né? Então, vocês vão ter as disciplinas durante o semestre e o seminário, sendo que para cada disciplina vocês vão realizar a avaliação virtual 1 e 2 e a prova presencial, exceto para o seminário, em que terão somente as avaliações virtuais 1 e 2. Depois vocês vão ter também a produção textual, interdisciplinar em grupo, que vai replicar, então, a nota para todas as disciplinas. Então, é importante vocês fazerem isso com muito cuidado, com muito critério. Os professores pensaram muito bem nessa produção textual, né, os objetivos dessa produção. Então, é importante vocês fazerem da melhor forma possível para obter conceitos que vão ser replicados aí para todas as disciplinas. E se atentar também à frequência nas teleaulas, né? Os 50% de frequência nas teleaulas. Então, não é somente o conceito que reprova o aluno, né? A gente tem as frequências também. Então, aqui um quadro explicativo rápido. Então, se você fez uma prova e obteve até 49%, você faz uma prova de recuperação. Se faltou no dia da prova, gente, não esquece, solicitar a segunda chamada. Se você não fez a primeira ou segunda chamada, infelizmente, estará reprovado. E se você foi para a recuperação e não obteve mais de 50%, também vai estar reprovado.
Então, se atentem a esses pontos e, principalmente, um aspecto importante para vocês. Vocês que estão no último semestre, tirem um extrato de disciplinas de vocês, verifiquem aquilo que ainda falta cursar, porque muitas vezes a gente tem aluno que vem de transferência e que acha que é aluno formando, já está no último semestre, mas tem algumas disciplinas que precisam ainda ser cursadas em regime de adaptação. Então, vocês precisam solicitar a inclusão dessas disciplinas para ser cursadas, e isso vocês vão verificar no extrato de disciplinas de vocês. Qualquer dúvida, né, eu acho que a gente pode contar aí com nossos tutores presenciais para auxiliar nisso, de repente levar esse extrato de disciplinas para o tutor presencial para auxiliar vocês a fazer essa conferência, né, para não chegar no final do semestre e ver que precisava ter cursado uma disciplina que não foi cursada. E daí você acha que já vai se formar e ainda tem disciplinas pendentes para ser cursada. Então, vamos dar uma atenção especial nessa questão do extrato das disciplinas, né, principalmente quem teve transferência e situações afins, que ficaram algumas disciplinas para serem cursadas em regime de adaptação, ok? Um outro ponto importante também é das atividades complementares. Então, a gente tem 120 horas de atividades complementares para serem cursadas. Não deixem isso para o último mês. Já vão realizando, né, fazendo essa carga horária, já protocolando, encaminhando ao polo, para essas horas já serem validadas, para não chegar lá no final do semestre, você querer entregar tudo de uma vez e, por um motivo, às vezes, de não ter carga horária suficiente, ou de atividade não estar correlata, não estar condizente com a nossa área de formação, essa atividade não ser validada. Então, é muito importante que vocês se programem, gente, se antecipem a isso, né? Já vão realizando essas atividades complementares, fazendo essa entrega dos certificados nos polos, para não chegar lá no fim do semestre e a gente ter dor de cabeça. Vamos evitar isso, né? Vamos fazer um semestre de forma bem tranquila e evitando problemas futuros, ok? Chamando o quadro só para relembrar vocês, o nosso sistema de avaliação, como que ele é composto. Às vezes pode ser que fique dúvidas aí para vocês. Então, a gente tem as atividades web, que é composto, como a gente já comentou, 2 avaliações virtuais, uma por web aula, que tem 5 questões objetivas cada. Então, essas avaliações virtuais, elas compõem 33% do peso das atividades web. Depois vocês têm a produção textual interdisciplinar, que é desenvolvida em grupo, que tem o peso de 67%. Então, aqui a gente vai totalizar 80% do peso das atividades web. E um ponto muito importante que eu quero frisar para vocês é a apresentação da produção textual. Então, todos os integrantes do grupo, eles devem apresentar essa produção textual, que tem peso de 20% sobre a nota de atividades web. Então, muitas vezes, vocês já têm ali uma nota parcial para vocês, já aparece isso para vocês. Ah, mas eu não preciso apresentar, então, porque eu já passei. Engano, gente. Isso aqui compõe 20% do peso das atividades web. Então, ela pode tanto aumentar o seu conceito como diminuir. Ok? Então, fiquem atentos aí à apresentação da produção textual. Isso é muito importante, mesmo porque isso tem um objetivo pedagógico, né? De desenvolver algumas competências e habilidades em vocês, ok? Depois, como vocês também já estão acostumados, nós temos as provas presenciais, que é uma por disciplina, exceto seminário, que contempla 10 questões objetivas e 2 dissertativas. Então, as objetivas têm um peso de 50% e as dissertativas, da mesma forma, 50%, o que totaliza 100% aí das nossas provas presenciais. Então, as atividades web têm 30% de peso na média final e as provas 70% de peso na média final. Então, é importante ressaltar esses pontos, embora eu acredito que vocês já conheçam, né, muitos deles, mas só para enfatizar, para não ficar nenhuma dúvida. Então, o manual acadêmico é importante reler, extrato de disciplinas, atenção às ACOs, e quanto ao estágio, vocês terão todas as informações, tanto na web aula, como no vídeo que será disponibilizado para vocês com as explicações, e também por meio dos nossos tutores à distância, o professor da disciplina, orientando aí por meio dos tutores. Ok, pessoal? Então, eu desejo aí
um ótimo semestre letivo para vocês, que seja um semestre de muito aprendizado. Aproveitem, né, todas as disciplinas que serão abordadas ainda durante o semestre. Mandem suas perguntas, participem das aulas, atividades, façam esse semestre com excelência, né? Não façam só por fazer. Pensem no quanto isso vai ajudar vocês depois na vida profissional de vocês, ok? Então, eu me despeço aqui de vocês e vou chamar o professor Alcides, que dará continuidade. Na verdade, ele vai iniciar aí a aula com vocês de análise das demonstrações. Um grande abraço a todos e até mais. Olá pessoal, estamos de volta, né? Sejam bem-vindos, vocês que já me conhecem, muitos de vocês. Eu sou o professor Alcides, eu sou formado em Ciências Contábeis, sou especialista em Direito Empresarial, com ênfase em Direito Tributário. E também trabalho nessa área aí de contabilidade já há alguns anos, né? É um prazer estar com vocês, iniciando este semestre. Nós vamos, então, estar trabalhando a disciplina de análise das demonstrações contábeis e vamos, então, caminhar juntos aí para estarmos aí fechando, juntamente com os demais professores, o nosso aprendizado. Na aula de hoje, nós vamos estar trabalhando bastante assuntos teóricos, né? Até algo que vocês já viram, vamos estar relembrando a questão da estrutura patrimonial relacionada ao balanço patrimonial, ativo, passivo, para que posteriormente nós possamos então adentrar nas questões relacionadas à análise das demonstrações contábeis. Vou chamar o nosso primeiro slide, onde já vamos estar falando aí do objetivo da nossa disciplina. O objetivo da nossa disciplina é proporcionar ao aluno, né, você, estudante do curso de Ciências Contábeis, o conhecimento a respeito da análise das demonstrações contábeis e as demonstrações financeiras, né? Quando falamos demonstrações contábeis, evidentemente que já estamos abrangendo as demonstrações financeiras. A estrutura das demonstrações contábeis, nós vamos falar um pouco sobre isso, a análise horizontal e vertical, falar de indicadores da situação financeira da empresa, indicadores de gestão de recursos, indicadores de rentabilidade, indicadores combinados, né? E a interpretação dos indicadores. Então, sobre tudo isto será aí o objetivo da nossa disciplina. E o objetivo da nossa aula de hoje? Professor, qual será o objetivo? O objetivo é apresentar aí os normativos que regulamentam a estrutura das demonstrações contábeis. Conhecer um pouco desta estrutura das demonstrações, que eu sei que vocês, aluno de 7º semestre e de 8º semestre, já conhecem, mas para que nós possamos adentrar nas análises, nós precisamos recapitular algumas situações, né?
principalmente do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício. Não que a análise das demonstrações contábeis não seja, a gente não pode utilizar-se da mesma para outras demonstrações, mas as demonstrações mais usualmente analisada é o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, até porque são as duas principais demonstrações contábeis. As demais demonstrações, normalmente ou quase sempre, se originam destas duas demonstrações, né? As demonstrações, ainda dentro do objetivo da nossa aula, nós temos aqui o resumo, né? As demonstrações contábeis retratam efeitos patrimoniais e financeiros das transações e outros eventos por meio de agrupamento do mesmo, classe, amplas de acordo com a sua característica econômica. A palavra-chave, demonstrações contábeis, ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, pessoal, dentro deste contexto da nossa teleaula, nós vamos então estar trabalhando estas situações aí relacionadas ao contexto da estrutura patrimonial da entidade, para que, posteriormente, nas próximas teleaulas, nós possamos, então, estar adentrando nas análises das demonstrações, certo? Então, nós vamos voltar ao nosso quadro, onde nós vamos dar continuidade, aqui falando da estrutura das demonstrações contábeis. Olha só, quando tratamos da expressão demonstração contábeis, é imprescindível sabermos que refere-se a um conjunto completo de demonstrações contábeis, como determinado pela estrutura dos relatórios financeiros aplicáveis. Mas também nós não podemos esquecer que também podemos estar falando ou se referindo somente a uma demonstração contábil que seria de um quadro isolado. Mas demonstrações, gente, nós precisamos entender que ela é um conjunto de informação. Se você observar bem, o que compõe as demonstrações contábeis? As demonstrações contábeis, elas são compostas dos saldos, né, apurado através dos lançamentos contábeis, que leva a esta estrutura destas demonstrações. Se você pegar lá o balanço patrimonial, você vai ver, eu gosto muito de fazer o aluno pensar. Então, daí você observa bem, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício são duas demonstrações concomitantes, ou seja, elas andam sempre juntas, né? Então, quase sempre os eventos que ocorrem na demonstração do resultado do exercício é uma contrapartida dos eventos que ocorrem no balanço patrimonial. Você já parou para pensar sobre este assunto? Então, vocês pensam bem que vocês vão chegar a esta conclusão, que quase sempre, quando nós falamos de método das partidas dobradas, quase sempre um evento conclui-se o evento que ocorreu na outra demonstração. Por isto, o balanço patrimonial, ele não vai poder ser fechado sem a apuração da demonstração do resultado do exercício. Então, estas demonstrações é o conjunto de informação que ocorre ao longo do período. Então, seguindo em frente aqui a nossa teleaula, nós vamos ver que as demonstrações contábeis ou os conjuntos de demonstrações contábeis, ela é regulamentada hoje, né, elas são alinhadas, né, as bases legais é a Lei 6.404 de 76, é a conhecida Lei das SAs, né, voltada mais aí para as questões das empresas SAs, e
a Lei 11.648 de 2007, acompanhada da Lei 11.941 de 2009, que trouxeram grandes mudanças, né, no arcabouço das demonstrações contábeis. Vocês lembram que mudou a estrutura do balanço patrimonial, né? Mudou algumas nomenclaturas das contas da DRE, como, por exemplo, colocou lá operações descontinuadas, criou-se outras demonstrações que nós tínhamos conhecimento das mesmas nas demonstrações contábeis internacionais, então trouxe-se para dentro deste conjunto de demonstrações, e também as resoluções do CRC, né, a 1121, a 1329, a 1374 de 2011 e também aí a questão dos CPCs. E aqui vale nós lembrarmos das ITGs, né, que foi promulgada pelo Conselho Federal de Contabilidade, que tem mais o sentido de trazer informações para a contabilidade das pequenas empresas. Porque às vezes nós esquecemos destas pequenas empresas, principalmente as empresas enquadradas no regime de tributação do Simples Nacional, que hoje compõe seguramente 70% aí do PIB, das receitas das empresas brasileiras. Então, olha só, a importância que nós precisamos entender a respeito destas demonstrações. E aqui nós temos um quadro destas demonstrações. Aqui nós temos, olha, as demonstrações que aqueles alunos que já foram aluno meu no quarto semestre, já viram este quadro, como ele é de suma importância. Ó. Balanço patrimonial, ele é obrigatório a todas as empresas. Qual empresa que dispensa-se contabilidade? Somente aquelas que estão enquadradas no MEI, o microempreendedor individual. As demais têm que ter contabilidade. Tendo contabilidade, estas duas demonstrações aqui, o balanço patrimonial e a DRE, é obrigatório para todos os tipos de empresa. Não tem um tipo de empresa que não tenha que ter estas duas demonstrações. Aí nós temos também a DRA, a demonstração dos lucros abrangentes, né? É aqueles valores que não tramitam pela demonstração do resultado do exercício. Ela pode ser substituída pela DLPA para as empresas pequenas, né, as pequenas e médias empresas. Para as demais empresas, é obrigatório. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a DLPA. Para as microempresas e empresa limitada, tá? O artigo 274 do RIR, ele diz que a DLPA é obrigatória. E o CFC, ou CRC, nas fiscalizações, exige a DLPA. Elas, em alguns casos, quando a empresa apresenta DMPL, pode substituir aí a DLPA, porque ela está inserida, né, nos casos das grandes empresas. Demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DMPL. Dentro da mesma está a DLPA, né? Vocês sabem disso porque a DLPA fala de lucros, né? E a DMPL também fala desses dividendos. É obrigatório para as empresas em geral. E para as SAs é obrigatório mesmo de fato, certo? Demonstração dos fluxos de caixa para as empresas, pequenas e médias empresas, é facultativo. Porém, não é esta a visão do CFC e do CRC. É facultativo no caso da Lei 11.638, mas o CFC e o CRC traz aí, fala que é muito bom que seja elaborado o fluxo de caixa. Para as empresas que têm a Lei 11.638, lá no seu artigo 6º, ela fala que empresa que não tem patrimônio líquido superior a 2 milhões fica dispensado, né, da apresentação do fluxo de caixa. Mas para as SAs
é obrigatório. Então, pessoal, quando nós vamos analisar questões de obrigatoriedade e desobrigação, nós precisamos observar todos os aspectos da lei. Não podemos simplesmente dizer, olha, aqui está dispensado ou ali está dispensado, certo? Eu coloco aqui de forma acadêmica para que vocês possam ter este acesso. Demonstração dos valores adicionados, a DVA. Para as microempresas é facultativo e para as outras empresas em geral também, mas para as SAs é obrigatório. Notas explicativas é obrigatório para todos os tipos de empresa. Então, mesmo assim, dentro da análise deste quadro, nós precisamos observar o seguinte, que embora exista ali dentro do quadro situações que é facultativo, que é obrigado ou que não é obrigado, precisa analisar outros aspectos da legislação para que a gente possa dizer é obrigado ou não. Na questão da DMPL em empresas de grande porte, como no caso da SA, evidentemente que ela supre a necessidade da DLPA. Mas nas empresas de pequeno porte, nas limitadas, nas empresas no simples, é muito bom apresentar a DLPA. Por quê? Porque existe algumas situações aí onde muitas pessoas falam que o lucros e prejuízos acumulado, ele não é mais, não pode mais se manter no balanço patrimonial. Isto não é verdade. Precisa analisar que a Lei 11.638, ela trata este assunto somente para as empresas SA. Para as empresas limitadas, tem que observar que a lei não trata nada a este respeito. Então, deixa-se o lucro acumulado ou não? Vai fazer uma análise de acordo com a situação. Então, todas as situações precisa que seja observado o que diz a legislação a respeito deste assunto, certo? Então, observando bem este quadro ali, ele foi colocado de forma acadêmica para que vocês entendam qual é a estrutura dos conjuntos das demonstrações contábeis. Hoje, nós podemos compor de 7 demonstrações e mais as notas explicativas. Então, seguindo em frente, nós vamos agora, conhecendo a estrutura das demonstrações, nós vamos adentrar aqui na questão relacionada à estrutura patrimonial da empresa. Não vou me ater muito a esta situação, porque vocês já conhecem, né? Que quando nós falamos de terminologia, e isto é importante dentro da análise das demonstrações contábeis, patrimônio. O que é patrimônio? Vocês já sabem o que é patrimônio, né? Que patrimônio é o conjunto, né, dos bens, direitos e obrigações da empresa. Isto é o patrimônio. Então, quando se fala o que é patrimônio, você já sabe disso. Então, e bens? Quando se fala em ativo, você já sabe também que é o conjunto dos bens e os direitos da empresa. Então, bens e direito, ativo, patrimônio, bens, direitos e obrigações. Logo, se nós observarmos, bens é composto de bens móveis e imóveis, tangíveis e intangíveis. Bens que móveis são aqueles que se movem, né, que pode ser movido de lugar, pode ser mudado de lugar. Além disso, ainda tem os bens semoventes, que são aqueles que se movem sozinhos, que não precisa de ninguém para movê-los. Está mais relacionado ao quê? Aos animais. No caso de empresa de agroindústria, você vai observar esse tipo de bens. Direitos. Direitos são valores que a empresa possui e que não encontram-se em suas mãos, mas é dela. Contabilmente, já podem ser contabilizados pelo regime de competência, pelo princípio da competência. Aí, voltando lá nas características de melhoria e qualitativa, vocês se lembram daquela característica que fala da tempestividade da informação? Então, aqui nós já estamos observando quando falamos de direitos,
que a empresa não tem na mão, mas ela já está contabilizando. Obrigações, aí nós adentramos no campo do passivo, né? Então, bens e direito ativo, obrigações passivo. E patrimônio líquido, de uma forma bastante simples, vamos dizer, o PL da empresa é a diferença entre a soma dos bens e direitos menos a obrigação. Então, chegamos ao patrimônio líquido. Lógico que lá dentro da estrutura do balanço patrimonial, ele tem a sua subclassificação. Então, observa bem, aqui como nós estamos analisando, bens e direitos, aplicações, né? Voltamos lá naquele princípio da contabilidade. Aplicações de recurso, ativo, aplicações de recurso. Obrigações, origem dos recursos, né? Lá onde se originaram os recursos. E o patrimônio líquido. Por que o patrimônio líquido está do lado do passivo e compõe a somatória do passivo para bater com o total do ativo no balanço patrimonial? Porque o patrimônio líquido pertence aos sócios. Sendo dos sócios, a empresa deve este valor do patrimônio líquido para os seus sócios. Então, você veja que é importante que você conheça todos esses detalhes para que você chegue, então, às informações corretas na hora da análise das demonstrações. Porque se você não tiver a definição do que é um ativo, do que é um passivo, você vai ter problema na hora de fazer a análise das demonstrações. Recurso ativo, segundo a visão do CPC, ele é um recurso controlado pela empresa. Olha bem, é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos que já passou, né, de eventos passados, do qual se espera que resultem em futuros benefícios econômicos para a entidade ou para a empresa, né? Este é ativo. O ativo divide-se em dois grupos, circulante e não circulante. Então, esta aqui foram as mudanças que foram inseridas pela Lei 11.638. Lembram que eu comentei com vocês a respeito dessas mudanças? Então, é aqui, ó, de primeiro nós tínhamos, antes da Lei 11.638, nós tínhamos ativo circulante, realizável a longo prazo e diferido, né? Então, hoje nós não temos mais o grupo diferido, saiu-se. Outro ativo que não temos mais, permanente, mas dentro da análise das demonstrações contábeis, ainda que não exista como subgrupo, nós precisamos entender algumas terminologias. Permanente, investimento permanente, nós precisamos entender que quando fala de passivo, nós podemos falar em passivo com exigibilidade imediata. Este passivo com exigibilidade imediata é o quê? É passivo circulante. Não é isso? Se nós estamos falando de ativo circulante, nós podemos falar ativo com liquidez imediata. E aí nós vamos começar a adentrar no entendimento dos índices das análises das demonstrações contábeis. Quando você fala em um ativo líquido, quando você ouve alguém dizer, olha, o ativo líquido da empresa, o que é ativo líquido? Ativo líquido é aquele ativo de liquidez imediata. E o que é liquidez imediata? Você já começa a entender que liquidez imediata é dinheiro, é caixa e banco. Rapidamente, né? Então, olha, essas nomenclaturas, embora às vezes tenha sido substituído, né, no caso dos grupos aqui do balanço patrimonial, de acordo com o novo arcabouço da legislação, eles precisam, então, ser considerado este linguajar. O não circulante, então, os dois grupos do ativo, ele é composto de circulante e não circulante. E aí nós vamos também chegar aqui
no ativo circulante. O que é o ativo circulante? Ele representa de todos os bens e direitos que podem ser transformados em dinheiro, né, ou em liquidez até o término do exercício social seguinte. Lembram da estrutura do ativo não circulante? Que ele é ativo que se realiza até 12 meses após o término, ativo que se realiza após 12 meses do término do exercício social. Então, olha, exercício social é o quê? É 31 de dezembro. Embora você esteja fechando a contabilidade da tua empresa pelo lucro real trimestralmente, não é o exercício social. O exercício social é 31 de dezembro. Você fecha trimestralmente para que você apure os impostos de acordo com a legislação do imposto de renda, mas não é o exercício social. Disponibilidade, olha, já é um subgrupo do ativo circulante. A disponibilidade compõe-se de créditos e valores a receber, estoques e outros bens e direitos. Mas aí eu vou falar para você o seguinte: estoque, ele é disponível imediato para a empresa? Na análise das demonstrações contábeis, embora ele esteja aqui neste subgrupo, você tem que fazer estas considerações. Porque o estoque, na verdade, ele não é um ativo líquido. Ele precisa ainda ser vendido, né, para ser transformado em dinheiro. Então, na contabilidade, na análise, ele é crédito, né? Estoques a receber, estoque juntamente com duplicatas a receber, não está com disponibilidade imediata. Na análise das demonstrações contábeis, precisa que seja feito esta observação. Caminhando ainda aqui, olha, no nosso entendimento, na nossa teleaula, ativo não circulante. Ele é composto por realizável a longo prazo, né? Este ativo realizável a longo prazo, nós já vimos que ele é todo aquele ativo que vai se realizar 12 meses após o término do exercício social. Então, vamos pensar assim. Digamos que nós estamos aí contabilizando o mês de agosto, né? 31 de agosto seria o mês que nós estaríamos contabilizando, certo? Então, se nós tivéssemos um ativo que fosse se realizar para ser considerado circulante, então nós vamos observar o seguinte: até 31 de 12 de 2017 seria circulante. Concordam comigo? Porque o término do exercício social nosso é 31 de 12 de 2016. Não é isto? Então, olha, se é 12 meses, o ano de 2017 inteiro ainda estaria no circulante. Após 1 de janeiro de 2018, aí seria realizável a longo prazo. Ficou entendido este aspecto? Então, olha só, é assim que nós vamos analisar. Investimentos. Investimento é aqueles valores que a empresa, são bens que a empresa adquire a fins de angariar lucros, né, receitas, mas que não faz parte das suas atividades. Por exemplo, ações de outras empresas. Isto não faz parte da atividade dela se ela não for uma empresa de investimento financeiro. Se ela, digamos que ela seja uma empresa prestadora de serviço, uma mecânica, uma escola ou qualquer outro tipo de empresa, e ela tem ações de outras empresas, ela tem essas ações só para obtenção de lucros, né? Diferença de investimento e imobilizado. Imobilizados são ativos que é utilizado para a produção de outros ativos, mas outros ativos que façam parte da atividade da empresa. Então, vamos pensar assim, a empresa vai lá e compra
É uma empresa de confecção, ela vai lá e compra uma máquina de costura de grande potência. Essa máquina de costura, ela é um imobilizado. Por quê? Porque ela vai produzir confecção. E esta confecção é ativo da empresa, ativo da atividade da empresa. Então, continuando pensando a este respeito, você vai ver a diferença do que é imobilizado e do que é investimento desta maneira. Intangíveis. Intangíveis são aqueles ativos que não podem ser tocados, né? Mais comumente utilizado como sendo aqueles valores, né, de marcas e patentes. Usa-se muito aí também, às vezes, alguns exemplos relacionados com fundo de comércio, né? Porém, fundo de comércio hoje já quase não, você já não vê mais vender-se pontos comerciais, certo? Então, pessoal, agora nós temos para dar continuidade à nossa teleaula, após este entendimento com relação à estrutura do patrimônio da empresa, nós temos um vídeo, né, que vai dar continuidade aí neste nosso entendimento. E após assistir o vídeo, voltaremos dando continuidade à nossa teleaula. Olá! Hoje vamos saber como o balancete de verificação se transforma no balanço patrimonial. Mas antes, vamos relembrar o processo de escrituração contábil que vimos na aula passada. Tudo começa com os fatos contábeis que são interpretados pelo contador e organizados por meio dos lançamentos contábeis. Com os lançamentos contábeis prontos, o contador tem um conjunto de razonetes que formam o livro-razão. Este livro fornece as informações necessárias para a elaboração do balancete de verificação, que é o insumo para a elaboração das demonstrações financeiras. Lembrando que tudo isso deve obedecer o plano de contas que foi definido para a empresa. Depois de elaborar o balancete de verificação, o contador já pode iniciar a elaboração do balanço patrimonial por meio da organização das contas, de acordo com a estrutura do balanço patrimonial adotada pela empresa. Vamos conhecer agora a estrutura do balanço patrimonial. Ativo. Ativo circulante, ativo não circulante, ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado, intangível, passivo. Passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Vamos relembrar agora o balancete de verificação que elaboramos na aula anterior. Agora, vamos visualizar como ocorre a transformação do balancete de verificação no balanço patrimonial. O primeiro passo é zerar as contas de resultado. Vamos ver como isso funciona? Passo 1. Apuração do resultado do exercício. Para apurar o resultado do exercício, precisamos identificar todas as contas de resultado. Neste balancete, temos duas contas de resultado. Neste caso, a empresa possui receitas de R$ 25.000 e despesas de R$ 15.000. Confrontando essas contas, o resultado do exercício é de R$ 10.000. Passo 2. Elaboração do balancete patrimonial. Depois da apuração do resultado do exercício, temos a constituição do balancete de verificação apenas com as contas patrimoniais. As contas receita de vendas e custos das mercadorias vendidas foram substituídas pela conta ARE, apuração do resultado do exercício. Neste caso, a conta ARE representará a conta lucros, a ser lançada no patrimônio líquido, uma vez que representa o aumento da riqueza dos sócios. Ativo circulante, caixa, R$ 70.000. Passivo, patrimônio líquido, capital social, R$ 80.000. Ativo circulante, estoque, R$ 20.000. Ativo não circulante, imóveis, R$ 120.000. Passivo não circulante, financiamento de longo prazo, R$ 120.000. Patrimônio líquido, lucro, R$ 10.000.
Olá pessoal, estamos de volta após o nosso vídeo bastante simplificado na maneira de estar aí elaborando um balanço patrimonial, mas que serve para que nós pensamos a respeito deste assunto, certo? Eu quero agradecer a participação do pessoal de Porto Velho, Rondônia, um grande abraço a vocês aí e que perguntam um valor estipulado para a consideração de um ativo imobilizado? Sim. Hoje, de acordo com as instruções normativas da Receita Federal, é até R$ 1.200, tá? Até R$ 1.200 pode ser considerado material de consumo ou despesa. E este bem também, ficou meio repetitivo, né? Este bem também, né? Mas este bem, ele tem que ter vida útil superior a 1 ano. Se ele não tiver vida útil superior a 1 ano, então, ainda que seja maior valor do que R$ 1.200, ele não deve ser considerado como sendo um ativo imobilizado. Aproveitando a nossa deixa, eu quero ainda mandar um abraço para o pessoal de Salvador, do Polo Iguatemi, que mandou lá na nossa atividade, mandou muito bem, obrigado pela participação. Também o pessoal de Erechim, um grande abraço a vocês aí, obrigado pela participação na nossa aula-atividade, certo, pessoal? Dando sequência à nossa teleaula, nós temos aí agora um momento de uma atividade bastante simples, né? Venda em 20 de outubro sem entrada de 2016, no valor de R$ 21.600 em 36 parcelas de R$ 600. Então, determine os valores a serem escriturados no circulante e no não circulante, né? Nós vamos ver aí para que vocês determinem este valor. Logo em sequência, voltaremos dando sequência à nossa teleaula.
Olá, pessoal, estamos de volta, agradecendo o pessoal de Curvelo, Minas Gerais, Caxias do Sul, um grande abraço a vocês aí também, o pessoal de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, né? Alagoinhas, Bahia, um abraço a vocês, obrigado pela participação de vocês e pelas respostas aí que vocês estão enviando, né? Dizendo que circulante 8.400 e não circulante 13.200, de acordo com aqueles detalhes que nós comentamos, né, na nossa teleaula. De fato, vocês estão cobertos de razão. Um grande abraço a vocês, obrigado pela participação e parabéns também pelas informações enviadas aí para que nós possamos estar dando continuidade à nossa teleaula. Assim sendo, então, pessoal, não vou nem ao slide, né, para fazer esta conferência, porque eu estou vendo que vocês têm aí já a resposta na ponta da língua, né? Então vamos dar sequência à nossa aula, caminhar agora e falar um pouquinho de passivo, né? O que é passivo? E aí nós vamos então, vimos a estrutura do ativo, vamos ver também um pouco da estrutura do passivo, para que nós possamos então, nas próximas teleaulas, adentrarmos na estrutura da análise das demonstrações. Então olha só, vamos ao nosso quadro, onde vamos falar agora de passivo. Passivo, como vocês já sabem, ela é composto das obrigações. Estas obrigações, ela então, de acordo com o entendimento do CPC, são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos, né, já ocorridos. Evidentemente que é de eventos já ocorridos, porque é da origem do recurso, né? Cuja liquidação se espera que resulte em saídas de recurso, vai sair dinheiro da empresa, recursos para pagar, mas que o passivo, na verdade, ele gera benefícios, né? Benefícios econômicos para a empresa ou grupos, né? Aí depende muito dessa análise. Então, o passivo também divide-se em passivo circulante e em passivo não circulante. Então, estas são as divisões do passivo. E eu, pessoal, gosto muito da contabilidade porque ela é filosófica, ela é mágica, ela está sempre fazendo com que as coisas se fechem de maneira ao nosso entendimento. Quando você começa a entender a contabilidade, a observar de fato o que tem nas entrelinhas da contabilidade, você começa a entender como ela é mágica, né? Como pode passivo gerar benefício? Evidente, porque o passivo ele gera uma obrigação para a empresa, mas é dele que vai então surgir as aplicações de recursos. Vamos parar para pensar na conta fornecedores. E quando você pensa nesta conta, você fala, poxa, é uma obrigação que a empresa tem. É verdade, a empresa vai ter que quitar este fornecedor. Mas você já pensou no benefício que este fornecedor trouxe para a empresa com relação ao fomento da atividade empresarial? E este fomento, quando eu digo fomento, é porque ele está financiando, né, a atividade empresarial. Este fomento vai gerar o quê? Benefícios, vai gerar ativos, né, para a empresa. Se for mercadorias, estoque, vai gerar o quê? Vai gerar caixa para a empresa. Caixa é ativo. Então, observem como é bonito a contabilidade quando analisada desta maneira, né? Ela chega a ser até filosófica, né? Eu gosto muito de pensar desta maneira. Então, dando sequência aqui, partindo para o próximo slide, nós vamos ver que o passivo circulante, ele é composto de dívidas a pagar a curto prazo. Isto quer dizer vencíveis ou exigíveis até o final do exercício social seguinte. É a mesma regra do ativo não circulante, né? E do ativo circulante. Então, observem que o passivo exigível aqui que é colocado é aquele passivo com maior exigibilidade. Composição:
normalmente fornecedores, empréstimos e financiamento com vencimentos dentro dos 12 meses após o término do exercício social, obrigações sociais e trabalhistas, obrigações fiscais, algumas provisões, né, como 13º, férias, né, que aí, segundo o CPC, não é mais provisão e sim apropriação, né? Que provisões é de valores que você não pode, não conhece, e aí você começa a ver lá outras questões, mas nós não vamos adentrar neste aspecto. Então, isto aí é o passivo circulante. E o não circulante vai se aplicar a mesma regra do passivo, do ativo não circulante. São obrigações que serão exigidas, né, a partir do final do exercício social seguinte. Então, se é 31 de dezembro de 2016, nós vamos utilizarmos somente passivo que vai realizar-se ou que vai ser exigido a partir de 1 de 2018, né? 1/1 de 2018. É a mesma regrinha do ativo não circulante. Pode ser composto também de fornecedores, empréstimos e financiamento lá a longo prazo, obrigações sociais e trabalhistas, né, a longo prazo, que isso aqui é muito difícil ocorrer, né, fornecedores também, a não ser que a empresa trabalhe com bens duráveis, né, obrigações fiscais e algumas apropriações ou provisões mesmo aqui no caso de passivo que a empresa não conheça a sua situação naquele presente momento. Então, observem bem que dentro desta composição do passivo, nós temos aí os mesmos detalhes que devem ser observados para o ativo não circulante, você vai observar para o passivo não circulante. Para o passivo circulante, observa-se as mesmas regras do ativo circulante. Diferença: ativo é liquidez e passivo é exigibilidade. E isto vai ser importante nós entendermos por quê? Porque quando nós adentrarmos lá nas questões da análise de liquidez corrente, liquidez imediata, nós vamos estar trabalhando com todas estas contas do balanço patrimonial para entendermos aí a análise das demonstrações contábeis. Então, dentro da composição do passivo e do ativo, nós vamos ver que é a mesma interpretação, certo? Então, seguindo em frente, após entendermos o que é ativo e o que é passivo, nós vamos entender também o que é patrimônio líquido. Embora nós temos definido o patrimônio líquido como sendo a diferença entre a soma dos bens e direitos menos as obrigações, ou seja, a soma de todos os ativos menos os passivos, nós chegamos ao patrimônio líquido. Mas o patrimônio líquido possui as suas subclassificações. Então vamos ao quadro para vermos aí esta nossa subclassificação. Olha só, o patrimônio líquido da empresa, ele é composto de o valor residual, né, dos ativos da entidade, depois de deduzido os seus passivos. Mas lá dentro da sua subclassificação, ele tem o capital social. O capital social, você sabe que ele pertence aos sócios, né? Ele não é oriundo, sócios, ele não é oriundo ou originário, né? Ele não tem origem na movimentação da empresa, ele vem direto do bolso do sócio, certo? Reserva de capital é composta de valores que, por algum motivo, também não tramitam pela atividade da empresa. Normalmente vem de valores dos sócios, né, para ingestão de capital. Ajuste de avaliação patrimonial. Aí, dentro desta questão do ajuste de avaliação patrimonial, nós estamos trabalhando com contas do ativo e do passivo, né? Ajustes de avaliações aí que também vem aqui para
o patrimônio líquido? Reservas de lucros. As reservas de lucros, elas são originárias do lucro da empresa. Vai ser ali dentro da reserva de lucros, vocês se lembram que tem reserva de contingência, reserva legal, reserva estatutária e outras tantas reservas, né? Depende aí das questões relacionadas ao estatuto da empresa, né? Quando nós falamos de empresa SA. Quando nós falamos de empresa limitada, aí essas reservas de lucro devem ser definidas pelo sócio também, mediante aí reunião de sócios. Ações em tesouraria. O que representa ações em tesouraria? Ações em tesouraria são aquelas ações que a empresa compra, ações da própria empresa, né? Ela tira do mercado. E aí estas ações aqui, ela vai aparecer lá na conta patrimonial, no balanço patrimonial, deduzindo o valor do patrimônio líquido, né? Mas aqui nós só estamos citando as contas, não está dentro da estrutura. Prejuízos acumulados. Olha, aqui coloquei prejuízos acumulados porque pensando na questão da SA, como nós falamos, tá? Mas, por favor, não confundam em dizer assim, olha, o professor colocou prejuízos acumulados porque não tem mais lucro acumulado. Lembram que no início eu comentei com vocês a respeito da Lei 11.638? Se vocês ir lá e procurar, vocês vão ver que ela trata isso aí voltado para a questão das empresas SAs. Embora exista discussões, estudiosos que comentem a respeito deste assunto, mas ainda não é isso que a lei define diretamente, certo? Então, entendendo esta questão aí, nós vimos a composição do patrimônio líquido, que faz parte aí das questões relacionadas à diferença entre o ativo e o passivo. Lógico que para você trazer aí a apuração do patrimônio líquido, você vai fazer de acordo com a apuração do resultado do exercício também, né? Não é tão simples assim, existem as demonstrações, certo? O pessoal de Juazeiro, na Bahia, um abraço a vocês, obrigado pela participação, que pergunta: professor, duplicatas a pagar é uma conta do passivo circulante? Não. Duplicatas a pagar, se for imediatamente, né, é uma conta do passivo circulante, se estiver dentro daquele prazo lá, certo? Desculpe, eu confundi duplicatas a pagar com a receber. A pagar é passivo, se estiver dentro dos 12 meses após o término do exercício social, é passivo circulante sim, tá? Então, vamos dar sequência aqui. Para dar sequência à nossa aula, nós vamos adentrar agora no resultado. Olha só, o resultado, o que é resultado? O resultado é o confronto, né, das contas de despesas e receita. Então, olha, o resultado frequentemente é usado como medida de desempenho, com base em outras avaliações, tais como retorno ao investimento. Investimento aqui está no contexto geral, tá? Está no contexto dos gastos que a empresa tem, dos valores que ela investe para manter a sua atividade. Não está no contexto daquele investimento que eu comentei com vocês na estrutura do balanço patrimonial. Ou resultado por ação. Os elementos diretamente relacionado com a mensuração do resultado são receitas, custos e despesas, né? Estes são os elementos que são mensurados aí de acordo com o resultado da empresa, para confrontar o resultado. Receita representam os ganhos que a entidade aufere e tendem a aumentar o seu patrimônio líquido. Isso é receita, né? Assim, de uma maneira bastante, vamos assim dizer, incisiva, né? Nós estamos indo, assim, diretamente ao assunto.
Lógico que, se você for depois analisar, ela fala que é os esforços e existe uma série de interpretação. Mas, de uma maneira geral, ela tende a aumentar o patrimônio líquido. Despesa representam os gastos que a empresa tem e que tendem a diminuir o patrimônio líquido. Observem aqui, falei gasto, não estou adentrando na mensuração lá das contas de custo, né, aqueles detalhes todos. Eu estou dizendo aqui para vocês de uma maneira bastante simplista que tudo aquilo que sai do caixa da empresa representa lá uma despesa, né? Então, isto é receita e isto é despesa. E lucros, o que é lucro, pessoal? Olha só, lucro ocorre quando a receita, né, isso você sabe muito bem, quando a receita é maior do que a despesa. Se você tem receita maior que despesa, você tem lucro. E prejuízo? Quando a receita é menor do que a despesa em um determinado período. Então, isto é lucro ou prejuízo. Isto é o que move a empresa dentro de um determinado período da sua atividade. Olha aqui também, para nós fecharmos esta questão aqui. Resultado abrangente refere-se a uma alteração no patrimônio líquido de uma sociedade durante um período, decorrente de transações de outros eventos e circunstâncias originadas dos sócios, né? Então, isso é o que vai abranger o resultado da empresa. Aqui não estamos falando da demonstração do resultado abrangente. Por quê? Porque a demonstração do resultado abrangente refere-se a valores que não tramitam pela demonstração do resultado do exercício. Aqui nós estamos falando em resultado abrangente que abrange o resultado da empresa, certo? Então, não confundam com a demonstração do resultado abrangente. Para seguirmos em frente, nós temos agora mais um vídeo onde vai dar sequência ao nosso aprendizado. A empresa tem um ativo, um passivo e um PL. Passivo e PL são obrigações, fonte de recursos. Ativo, a aplicação dos recursos. À medida em que a administração gere esse ativo, com inteligência, o ativo ganha força. O ativo obtém resultados. Cabe ao administrador pegar o ativo da empresa, gerir esse ativo e obter para o ativo um valor maior do que o passivo e PL. Neste momento, observa-se um desequilíbrio entre ativos e passivos. Quem equilibra esse ativo e passivo, tornando então o balanço novamente equilibrado, é o lucro advindo da demonstração de resultados. Como é, então, que nós integramos DRE com balanço? Percebam, o balanço tem fonte de recursos que vai para o ativo. O ativo, via uma gestão adequada, uma gestão inteligente, faz com que os recursos existentes se multipliquem, desequilibrando a demonstração de resultados. Este resultado, vamos ver novamente, aqui, nas formas de balanço e DRE, como essa integração se processa. Primeiro, o balanço recebe de fonte de recursos de terceiros e capital próprio o seu ativo. A gestão inteligente do ativo faz com que esse ativo se multiplique. O aumento do ativo em relação a passivo e PL é o resultado, que a demonstração de resultado apresenta de uma maneira bastante lógica. Resultados operacionais, outros resultados.
nos resultados operacionais, diretamente ligado à atividade fim, apoio. Segmentamos lucro bruto, lucro ou prejuízo operacional, resultado antes do imposto de renda e, por fim, o lucro líquido, que retorna ao balanço patrimonial no patrimônio líquido, equilibrando novamente. Muito bom, né, pessoal? Este vídeo aí, muito legal, traz algumas elucidações com relação ao nosso entendimento, né? Tal como eu coloquei a vocês aqui, que é muito bom observarmos as entrelinhas da contabilidade. O pessoal de Quixeramobim, Ceará, ótima aula, professor. Muito obrigado pela participação de vocês e obrigado aí pelo elogio da aula. Eu agradeço a todos vocês e obrigado a vocês que estão aí conectados, né, dando sequência à nossa teleaula. Um abraço a todos. Para seguirmos em frente, pessoal, nós temos agora aqui um momento de atividade. Olha só, no nosso quadro, nós temos aqui um balanço ou uma figura de um balanço, de uma balança, aonde ela está desequilibrada porque os resultados não estão batendo, né? Os resultados não estão legal. Então, para nós equilibrarmos esta balança, nós vamos ver aqui e vocês vão aí apresentar os resultados para que esta balança fique equilibrada. Uma boa atividade a todos vocês e logo em sequência voltaremos dando continuidade à nossa teleaula. Olá pessoal, estamos de volta. Um grande abraço a vocês, obrigado pela participação de todos vocês aí. O pessoal de Serrinha, Bahia, Monte Carlos, Minas Gerais, obrigado pela participação. Um grande abraço a todos vocês.
E vocês colocam que o lucro é R$2.000, né? Isto é verdade. Coloquei aquele balanço ali de formas bastante desequilibrado, somente para nós entendermos que o balanço patrimonial ele tem que ter, sim, uma estrutura equilibrada, né? Ele não pode ficar desequilibrado. Então, sendo assim, olha só, nós temos aqui, vamos ao quadro aqui para nós estarmos vendo, nós temos aqui o seguinte, nós tivemos disponível de R$4.000, não circulante de R$5.000 e imobilizado de R$1.000, um total R$10.000, né? Este foi aí a nossa composição do nosso ativo, né? E o nosso passivo circulante, nós tivemos de fornecedores R$2.000, da mesma maneira nós tivemos também de não circulante R$3.000, né? Fornecedores R$2.000 e o nosso patrimônio líquido R$3.000. Se somássemos desta forma, nós chegaríamos a R$8.000, né? Não iríamos ter aqui a composição do nosso balanço, o equilíbrio do nosso balanço. Então, o nosso lucro de R$2.000 compôs R$10.000 aqui, tal como nós estamos vendo. E aí, desta maneira, o nosso balanço patrimonial, ele está totalmente equilibrado, né, desta forma. Então, olha só, pessoal. Então, esta é a importância de nós compreendermos a estrutura das demonstrações contábeis para que nós possamos, de maneira coerente, né, darmos continuidade e fazermos a análise das demonstrações. Porque a análise das demonstrações vai definir a situação da empresa em um determinado momento, né, em um determinado período. Aí então nós vamos analisar, nós vamos ver como fica a situação da empresa, tanto nas questões de índices de liquidez, quanto nas questões de análise horizontal, de análise vertical, e aí nós vamos começarmos a compreender como que estrutura a análise das demonstrações. Então, para isto, nós precisamos entender aí a questão do balanço patrimonial e da demonstração do resultado. Lógico que a partir destas duas demonstrações, podemos analisar outras demonstrações, né? Se você for pegar, por exemplo, o fluxo de caixa pelo método indireto, você vai ver que ali você já começa a fazer algumas análises, né? Por exemplo, se depreciação, vamos pensar na depreciação. A depreciação sai dinheiro do caixa? Não, não sai dinheiro do caixa, porém diminui o resultado. Então são análises que você começa a fazer quando você começa a observar o que ocorre dentro da contabilidade. E você começa a entender a importância desta nossa disciplina. Seguindo em frente, pessoal, nós temos agora aqui as considerações finais da nossa teleaula. Então vamos ao quadro onde nós vamos ver aqui estas considerações. Olha, nós vimos aqui o seguinte. Hoje na nossa teleaula nós vimos o conceito da estrutura das demonstrações contábeis. Nós vimos como que se estrutura, né, estas demonstrações, as duas principais demonstrações. Porque, como disse a vocês, as demais demonstrações elas surgem dessas duas demonstrações, quase que na sua maioria. Nós vimos o conceito do ativo e do passivo, né? Por quê? Porque nós precisamos entender este conceito, embora eu sei que muitos de vocês já conhecem e sabem, mas nós precisamos entender para podermos adentrarmos na análise da situação da empresa. Nós vimos o conceito de receita e de despesa. Por que deste confronto nós chegamos ao resultado? Que pode ser, ele pode tanto ser positivo quanto negativo, né? Se acaso dentro da movimentação da empresa, a receita da empresa for menor que as despesas, então ele é um resultado negativo, é um prejuízo.
Se as receitas da empresa for maior do que as despesas, então é um resultado positivo, é um lucro que a empresa está tendo. A receita aumenta ativo, despesa aumenta passivo e diminui ativo, né? Estes são conceitos que nós precisamos entender. Então, tudo dentro deste conceito que nós vimos hoje, nós na próxima teleaula já vamos começar então a adentrar dentro das questões relacionadas à análise das demonstrações. Eu quero agradecer a participação de todos vocês, mandar um abraço a todos os polos que estão aí conectados. Quero também agradecer os nossos tutores de salas, aí, os tutores presenciais. Um grande abraço a vocês, alunos e alunas. Agradecer a nossa intérprete de Libras aqui, muito obrigado pela participação dela também. A nossa operadora de mesa e o nosso tutor eletrônico que está aqui presente. Um abraço a todos vocês e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.